Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a 10ª lição desse trimestre, estudando sobre Êxodo e Levítico, e o tema para hoje é o tabernáculo. O texto está registrado no Êxodo, capítulo de número 40, do verso de número 16 ao verso 38. E nós temos como objetivos neste comentário entender o propósito do tabernáculo, também explicar as peças do tabernáculo e saber que o tabernáculo era uma figura. E os pontos que nós vamos discorrer são eles: a preparação, a parte interna e a parte externa do tabernáculo. Mas eu sugiro que você faça a leitura também dos capítulos de número 35 ao 40 do Êxodo, porque somados a esse comentário, certamente o seu aprendizado, o seu conhecimento vai ser muito maior. Portanto, faça isso. Tire um tempinho e leia esses capítulos. Eu quero nesse momento te agradecer, você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado pela sua companhia. Agradecer também a você que tem compartilhado esse link e vai continuar compartilhando. Também, meu muito obrigado, Deus te abençoe. E para você que ainda não é inscrito no canal e quiser nos ajudar, também serei grato a Deus pela sua vida e também você será muito bem-vindo. Portanto, para todos vocês que me acompanham nesse momento, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos então ao nosso comentário de hoje, falando sobre a preparação do tabernáculo. O escritor desse comentário, ele diz que sendo Deus um ser pessoal e também relacional, gostava de relacionar-se sempre com as pessoas, com a sua criatura, ele teve o desejo de relacionar-se com os seus seres humanos, e esse foi o objetivo dele criar então o tabernáculo. O tabernáculo seria uma espécie de QG, um lugar onde ele estaria presente todo o tempo, e qualquer pessoa que o procurasse, ele estaria lá, mesmo que fosse representado por alguma coisa ali naquele lugar, mas que o objetivo de Deus é estar presente no meio do povo de Israel. E então vem a preparação do tabernáculo. Vale lembrar, segundo o texto de Êxodo, capítulo 35 e 36, que o tabernáculo, ele não desceu do céu, pronto, caiu do céu o tabernáculo, pronto. Não foi assim. Deus chamou a nação de Israel para quem tivesse um coração liberal, para quem tivesse o desejo de ajudar na construção desse tabernáculo, que eles podiam se oferecer, então, voluntariamente, para trazer oferta, para trazer ouro, para trazer prata, para trazer madeira, para trazer tecidos, ou seja, o que ele elaborou no projeto dado a Moisés. Não é obrigado. Ninguém é obrigado a participar, Moisés, dessa construção. Mas todos que quiserem participar serão todos bem-vindos. Podem fazer parte e podem trazer o seu ouro, pode trazer a sua prata. E o povo, então, voluntariamente veio ofertar. Uma coisa interessante que já começa o texto mostrando que no capítulo 36 e no verso de número 6, Moisés dá um epa, dizendo assim: ei, gente, parem, não precisa mais trazer dinheiro. Não precisa mais trazer ouro, não precisa mais trazer prata, não precisa mais trazer tecido. Olha, o material que tem, a oferta que tem já é o suficiente. Eu fiz aqui as contabilidades e o material que precisa para a construção do tabernáculo já tem o suficiente. E nós aprendemos aqui duas lições maravilhosas no texto, A primeira é que a atitude do povo de Deus, agindo liberal e espontaneamente, com alegria na alma para fazer, vontade de fazer, E que coisa boa quando a gente vê o povo de Deus assim, com vontade, animados, mãos na massa, mãos à obra, vamos! É muito maravilhoso, é muito lindo. Mas a outra coisa também que nós achamos maravilhoso e que o comentarista traz uma lição linda para nós também, é a transparência da parte de Moisés na administração daquilo que o povo coloca em suas mãos, daquilo que Deus estabelece,
Ele poderia muito bem dizer, gente, pode continuar trazendo, depois que terminar isso aqui, a gente faz outra coisa, vamos. Mas deixa o povo trazer. Quer trazer, deixa trazer. Não, ele é fiel ao projeto. E o escritor diz que isso às vezes atrapalha a obra de Deus quando não há essa transparência naquilo que é feito na obra de Deus, no projeto de Deus. Moisés não é esse cara que atrapalha. Moisés é uma pessoa que agiu, sim, dentro do projeto. Aquilo que Deus lhe mostrou, eu vou cumprir o projeto que Deus me mostrou. E cumpre o projeto. Linda lição que nós temos e que é maravilhoso quando a gente vê o povo de Deus junto dessa mesma maneira. Isso é impressionante. Mas também agora o escritor fala de que não tinha ninguém preparado para essa construção, para esses detalhes, de trabalhar com ouro, de trabalhar com prata. E sabe o que acontece? Talvez até Moisés já estivesse preocupado, e agora, como é que eu vou fazer? Mas o Senhor Deus disse para Moisés, Moisés, eu encontrei 2 homens. Um está na tribo de Judá. O nome dele, Moisés, já significa tudo. Diz assim, debaixo da sombra de Deus. Esse é o significado do seu nome. O nome dele é Bezalel. O outro é, o pai é minha tenda. É o significado do seu nome também. O nome dele é Aholiabe. Esses 2 homens eu já dotei do meu espírito e dei capacidade para eles desenvolver todo o trabalho que precisa ser feito. Portanto, Moisés, o material já está chegando, a obra já está iniciada, então pode tocar o barco. Eu imagino mais ou menos assim. Mas uma coisa que eu acho lindo também aqui é porque muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos preocupados quando Deus coloca-nos, talvez você que, professor que está me assistindo agora, você talvez preocupado com a classe. Ah, pastor, tem sido um pouco difícil, tem sido às vezes muito trabalhoso, às vezes os alunos são trabalhosos, e às vezes eu também não tenho muito tempo, eu tenho dificuldade de algumas coisas. Sabe de uma coisa que eu quero animar o teu coração? É porque aqui para essa obra não tinha ninguém específico assim, dotado de tanto entendimento. Deus chama e capacita esses homens para liderar o trabalho. Ou seja, muitas vezes Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados. Se Deus te chamou, se Deus te colocou na frente de um trabalho, pode ter certeza, foi Deus que chamou, foi Deus que colocou, foi, meu pastor. Então, siga em frente, Ele vai capacitar, Ele vai dar graça, Ele vai dar entendimento, vai dar sabedoria e pode ter certeza que o trabalho vai fluir. A obra de Deus vai fluir sim. Nós aprendemos aqui 3 coisas com isso aqui. A primeira delas é que Deus fez a escolha soberana. Ele sabe como escolher, Ele escolheu alguém que Ele precisava para a construção, não era qualquer pessoa. Muitas vezes na obra de Deus não é qualquer pessoa que está apto para fazer aquilo que Deus quer. É aquilo que Deus chama, é aquele que Deus abençoa, aquele que Deus direciona. A outra coisa é que o Espírito Santo os capacitou. Pode ser que de repente eu e você nos preparamos para algo, mas se o Espírito Santo não estiver conosco, pode termos o preparo que tiver. Se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, nós seremos vazios. Portanto, é uma lição. O Espírito Santo está pronto para capacitar eu, você, a nós, para que a obra de Deus em nossas mãos seja feita e seja feita com muita alegria, com muito amor e com muita dedicação. Também nós aprendemos no texto que Moisés, ele assume a postura de liderar. Ele é aquele camarada que ele vai supervisionar, ele não deixa o trabalho de qualquer jeito. Ah, o Senhor mandou, bom, vamos tocando, vamos levando aí, no final eu vejo. Não, ele supervisiona o trabalho, ele faz as inspeções do trabalho e ele sanciona o trabalho. Que maravilha! Quando nós olhamos para isso aqui, na obra de Deus, quando o povo de Deus trabalha em equipe, então trabalha em parceria, trabalha em respeito mútuo, aí é maravilhoso fazer a obra de Deus. Que possamos extrair esta lição do texto para todos nós. Depois fala do Deus entrega o projeto. O projeto que Deus entrega para Moisés, Deus não deu a ele liberdade dele fazer a alteração que ele quisesse. Muitas vezes nós queremos alterar. Existe tanta gente que hoje altera os ensinamentos da palavra de Deus em nome, quem sabe, de uma teologia, mas na verdade, meus irmãos, os projetos de Deus
Os planos de Deus, eles não podem ser alterados. E nesse comentário, nessa construção desse tabernáculo, nós vamos ver isso. Primeiro que nós observamos aqui, Deus não dar a Moisés, Moisés, tem liberdade de fazer o que tu quiser. Não. Sabe qual é a ordem de Deus? Para Moisés é o seguinte: ver, pois que tudo seja feito segundo o modelo que eu te mostrei. Não alteres uma vírgula, cumpra. Por que Deus estava exigindo isso de Moisés? Na verdade, Moisés não estava construindo um templo qualquer, uma casa qualquer. Moisés estava construindo, sabe o que, irmãos? Uma casa para Deus, onde Deus ia morar, onde Deus ia se relacionar com o seu povo, onde Deus ia estar presente com o seu povo. Por isso ele não podia alterar e nem fazer de qualquer jeito. Tinha que cumprir aquilo que Deus estava determinando. E o que nós vamos aprender em todo o comentário é isso, de que tudo que foi feito tinha um propósito de Deus. A segunda parte do comentário, quando ele fala sobre a parte interna do tabernáculo, vale lembrar que nessa parte interna ele se divide em duas partes. A primeira parte, o lugar santo. A segunda parte, o lugar santíssimo, ou também conhecido como Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos existia então a arca e o propiciatório que estavam lá. E vale lembrar que essa arca era construída de madeira, revestida com ouro por dentro e por fora. Ela media um tamanho de 1,10 m por 70 centímetros de largura, 70 de altura. E dentro dessa arca existia algo interessante, 3 itens interessantes. Primeiro, as tábuas da lei. E a arca, o significado dessa arca, ela representava santidade e presença de Deus no meio daquele povo. Justiça de Deus, presença de Deus, santidade de Deus, era o que representava essa arca. E dentro dela estavam as tábuas da lei. Interessante observar que essas tábuas da lei, elas tinham o objetivo de guiar esse povo para que eles não se perdessem dos estatutos divinos. E lá estavam então as tábuas da lei guiando, porque também essa arca que representava Cristo apontava para Cristo, que um dia há de vir. Então tinha que obedecer o que estava escrito na lei. Mas existia também dentro da arca a vara de Arão que floresceu. Vale lembrar que a vara de Arão que floresceu foi por causa de uma discussão, ou quem sabe de uma rebelião de alguém de Israel, entre Corá, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moisés, aquela revolta toda dizendo que nós queremos o sacerdócio, porque só quem era sumo sacerdote era o Arão. E os sacerdotes eram também da casa de Arão. E ele dizendo, não, nós também somos crentes, nós também somos povo de Deus, nós também queremos, nós vamos ser sacerdotes. E força barra querendo ser. Nos dias que nós estamos vivendo, isso também acontece, né? Mas escuta uma coisa, o Senhor Deus chama Moisés, diz, Moisés, chama todo esse povo aí, e cada um, líder dessas tribos aí, traz uma vara, e em cada uma vara, pede para eles escrever o nome de cada um na vara. Sendo que na tribo de Levi, tu escreve o nome de Arão, não escreve Levi. E coloca lá na tenda do testemunho, deixa lá. No dia seguinte você retira. E no dia seguinte, quando Moisés retirou as varas dali, 11 varas delas estavam iguais como no dia anterior. Mas a vara de Arão, a vara de Levi, que estava escrito o nome de Arão, esta vara, ela tinha florescido, ela tinha se renovado e ela já tinha até amêndoa. Ou seja, ela tinha flores, ela tinha folhas e ela tinha frutos. E aí Moisés mostra, está aqui, gente, isso aqui é o resultado daquilo que Deus mandou falar para vocês. O sacerdócio não sou eu que escolho, é ordem divina, é o Senhor que determina. Ele está mostrando para vocês que foi Ele que escolheu, é Ele que determinou e ponto final. Está aqui, não sou eu. E o Senhor então fala para Moisés, e Moisés, guarda esta vara também na arca da aliança, para servir de testemunho para esses rebeldes, para aqueles que quiserem se rebelar. Está aqui a testemunha de que o problema não é seu, sou eu, o Senhor, que estabeleço
sou eu quem digo quem é que tem que ser sacerdote, porque na verdade também apontava para ele também, o sacerdote eterno, aquele que não morreria, que não ficaria sem frutos. O nosso eterno sacerdote que floresceria, que se renovaria e que traria fruto. Isaías até diz que o Senhor verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, ou seja, então, estava aqui apontando também para ele a vara. E quando ele fala também do pote que existia ali, do maná, também representava Jesus. Aquele pão que o povo comeu no deserto. E Jesus lá vai dizer no livro de João, capítulo 6, dizendo assim, eu sou o pão vivo que desci do céu. Ou seja, o escritor aos Hebreus também fala sobre isso, de que o pão vivo de Deus, o pão do céu, o pão verdadeiro de Deus, ou seja, Jesus. Então, tudo que estava ali naquela arca que representava a justiça, que representava a santidade, representava a presença de Deus, os itens que estavam dentro também todos apontavam para Cristo. De lá a gente sai do Santo e vem para o lugar santo. O que tem no lugar santo? No lugar santo existe a mesa e o candelabro. A mesa era chamada de mesa da proposição, ou seja, uma mesa em que o sacerdote tinha que colocar 12 pães sobre ela e todo sábado ele então fazia a substituição desses pães. Para que era para o Senhor Deus comer? Não, era simbolicamente mostrando ali que a presença dele estava ali e de que aqueles 12 pães representavam cada uma das 12 tribos e que esses pães eram uma demonstração de que não faltaria o alimento para eles em toda a sua caminhada, porque Deus estaria ali no templo, no santuário, cuidando, provendo, não deixando faltar. Eles podiam ter certeza que a presença de Deus ali não deixaria eles sem o pão de cada dia. Então, era isso que representava também os pães, apontava também para Cristo como pão, ou seja, também não era em vão o significado daquela mesa. Depois ele fala do candelabro, ou quem sabe em hebraico chamado de castiçal, uma haste de ouro também, com 3 braços para cada lado, formando então 7 pontas, cada uma ponta com formato de uma concha, onde era colocado o azeite e o pavio, porque ficava aceso. O sacerdote tinha que manter o azeite ali, manter aquele fogo aceso, porque era a única iluminação que existia dentro daquele santuário. Porque aquele candelabro representava, escuta irmão, representava a presença de Deus também ali. Nada era em vão, tudo tinha uma representatividade ali, representando. Essa luz é Deus. Se alguém olhasse lá de fora para dentro, por intermédio das cortinas, olhasse, estava percebendo que lá estava a claridade. Ou seja, o candelabro estava aceso. O candelabro estando aceso, o que tem? Tem alguém na casa. Quem é esse alguém? O dono da casa. Quem é o dono da casa? O Senhor Deus, que mandou fazer a casa para ser morada dele. Por isso que também não podia fazer de qualquer jeito, tinha que ser do jeito que ele pediu. Então o candelabro também apontava para Jesus. Pastor, e hoje o candelabro? Não, o candelabro para nós hoje não tem mais sentido. Por quê, pastor? Porque apontava para Jesus, Jesus já veio. Ele agora é a luz do mundo, ele é a verdadeira luz, não precisa mais do candelabro. Não precisa mais da mesa da propiciação, não precisa mais da arca. Tudo cumpriu-se nele. Bom, volta aqui para o texto então, né? E aí a gente vem agora, ainda dentro desse lugar santo, existia então o altar do incenso. Um outro local estabelecido por Deus também, de que o sacerdote tinha que queimar incenso de manhã e no finalzinho do dia. De manhã cedo e no final do dia. Queimar incenso para que aquele incenso ficasse fumaçando, aquela fumaça subindo o dia e a noite. Não podia parar. Segundo o escritor do nosso comentário, ele diz que aquela fumaça representa a oração dos santos, que oram, que buscam, que clamam a Deus. Tanto o livro dos Salmos fala sobre isso, o livro do Apocalipse fala sobre isso, o livro de Lucas fala sobre isso, de que aquilo representava a oração dos santos. Mas também não podemos esquecer que o escritor aos Hebreus, no capítulo 9 e no verso de número 24, ele fala que
aquela mesa, aquele altar do incenso que estava ali fumegando constantemente, soltando aquela fumaça, representava a presença de Deus, que mesmo após a sua morte e ressurreição, ele voltaria à presença de Deus e de lá ele intercederia por nós até o dia que estejamos para sempre com ele. O escritor aos Romanos, no capítulo 8, no verso 34, também ele fala sobre isso, de que esse Cristo, esse Deus que nos salvou e que nos perdoou, e ele diz assim, quem nos condenará? Porque foi ele que nos salvou, foi ele que nos perdoou, e é ele que intercede diante do Pai por nós. Ou seja, também aquela mesa, aquele altar do incenso, aponta também para Cristo Jesus. Tudo que tem no templo ali, tudo que tem naquele tabernáculo aponta para Cristo. Depois, ele vai para a parte externa do templo, do tabernáculo. Desculpe eu falar templo, mas o tabernáculo. E aqui no tabernáculo, o que ele está mostrando? Existia então agora o altar de bronze e a bacia também de bronze. O altar de bronze também feito de madeira e revestido com bronze. Esse já um pouco maior, já na parte externa do templo, no pátio. Mas também, irmãos, lá no pátio, esse lugar, esse altar de bronze, que media 2 metros aproximado, por 1,5 metro de altura, era o lugar do sacrifício, onde os animais eram mortos, onde as pessoas que cometiam pecado e traziam o animal para morrer em seu lugar, onde traziam uma oferta para ser sacrificado a Deus, era nesse lugar. Era na parte externa do templo, no pátio ali. Por isso que... E aí as pessoas que traziam, eles mesmos não podiam oferecer seus sacrifícios. Sabia que eles mesmos não podiam administrar a sua oferta? Ah, pastor, eu estou trazendo aqui, seu Moisés, a minha oferta, mas eu mesmo quero sacrificar, eu mesmo quero ofertar, eu mesmo quero fazer. Sabia que hoje na igreja tem gente que acha que é ele que tem que administrar aquilo que é feito na casa de Deus? Tem gente que não consegue dar 1 centavo de dízimo na casa do Senhor, porque ele acha que ele tem o direito de administrar aquilo que é do Senhor. Aquele sacrifício que aquela pessoa trazia, ele estava trazendo em seu lugar, porque ele tinha pecado, mas na verdade quem tinha que oferecer o sacrifício era o sacerdote, alguém que o intermediava diante de Deus. E o sacerdote então fazia todo aquele ritual para oferecer aquele sacrifício e aquele pecador sair dali perdoado. Aquele pecador não podia tocar no altar. O altar de bronze, só quem tocava nele era o sacerdote, alguém específico, determinado por Deus para aquela ação. E antes dele chegar naquele altar, ele passava pela bacia de bronze. E o que esse altar representava, pastor? Antes de falar da bacia de bronze, o altar representava, sabe o que, irmãos? O Calvário, a cruz do Calvário. Como um altar representando a cruz, era porque naquele altar, todos os animais que eram mortos pelo pecado de qualquer um judeu daquele, de qualquer israelita daquele, morria naquele altar, para que aquela pessoa, pecador que trouxe a oferta, sair dali perdoado. Se ele pecasse de novo, novamente, outra oferta. Pecou, outra oferta. Jesus, ele assume o meu e o seu lugar na cruz do Calvário, oferecendo um sacrifício eterno diante do Pai, oferecendo a sua própria vida, para que eu e você tivesse direito de vida eterna, sem ser preciso fazer mais repetição desses sacrifícios. Por isso que o altar de bronze também aponta para Cristo no Calvário. Cristo está lá no Calvário. Então era o que acontecia ali naquele altar de bronze. E aí vamos para a bacia. A bacia era logo na entrada da tenda, lá onde estava o cercado, porque o tabernáculo estava protegido, na parte ali do átrio, cercado pelas colunas e pelos tecidos de linho retorcido, estava ali, no cercado ali, uma porta só de entrada. Ninguém podia entrar por qualquer lugar. Ou seja, se quisesse entrar, tinha que entrar pela porta. Tanta lição que nós temos, né?
Quanta gente hoje que quer entrar às vezes na igreja, quer entrar no ministério, quer entrar de qualquer jeito, aí força a barra, pula pela janela, entra pelas portas dos fundos, faz qualquer coisa. Não, gente. Para entrar na presença de Deus, só tinha uma porta. Deus estava lá dentro do santuário. A casa era dele, ele estava lá, o candelabro aceso. A presença dele estava presente. Ah, tenho que entrar, eu quero chegar na presença de Deus pela porta. Sem a porta não podia entrar. A porta falava de alguma coisa também? Sim. A porta, Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, aponta também para Cristo Jesus. Ou seja, tudo aquilo que estava ali apontava para o Filho de Deus. E a bacia, pastor? A bacia era porque cada vez que o sacerdote entrasse para oferecer um desses sacrifícios, ele precisava passar na bacia, lavar-se, purificar-se. E então ele ia oferecer o sacrifício. Ele não podia chegar lá naquele altar, na presença de Deus, de qualquer jeito. Mesmo Deus estando ali presente, à luz da sua palavra, Deus estava presente naquele lugar, mas as pessoas não podiam chegar de qualquer forma, de qualquer jeito. Como é que tinha que chegar, pastor? Então, passa na bacia, se lava, se purifica e vem então para a presença de Deus. Já viu? O que é isso? A bacia também significa para todos nós de que representa a purificação e o início da nossa santificação. Era o que estava mostrando ali, ó. Se quiser chegar na presença de Deus, tem que primeiro passar por onde? Pela purificação. E a purificação é por intermédio de quê, pastor? Do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não podemos de maneira nenhuma chegar na presença de Deus se não passarmos pela purificação através do seu sangue. E é a purificação através do seu sangue que agora nos dá acesso para que possamos então levar uma vida de santificação. Ninguém consegue se santificar se não for purificado dos seus pecados. É isso que o escritor está mostrando. Que a construção desse tabernáculo está mostrando para nós. Não se consegue viver uma vida de santidade sem ser purificado dos seus pecados. Era mais ou menos isso aqui. Mais ou menos não, era isso aqui que o texto está dizendo para todos nós. Portanto, que possamos, à luz desse texto, imaginar de que tudo que foi feito naquele tabernáculo tinha um objetivo, não era nada de graça. Eu finalizo então mostrando para você um ponto final, que o comentarista diz que todos eles fizeram da forma como Deus mandou, que Moisés fez exatamente como o Senhor ordenou. Moisés não alterou nada. E o escritor diz assim, o comentário todo ensina-nos aqui que a obra de Deus precisa ser feita do modo de Deus e para a sua glória. A obra de Deus feita por mim e por você, querido colega, querido companheiro, querido professor, querido aluno, a obra de Deus precisa ser feita do modo dele e para a glória dele. E eu finalizo lendo aqui o último parágrafo, quando ele diz assim, esse é o clímax do livro. A glória de um templo não é a sua beleza arquitetônica ou a sua riqueza material, mas a presença de Deus ali. Sem ela, tudo será vão. Sem a presença de Deus, nossos cultos serão vazios. Que Deus nos guarde disso, meus irmãos. Nossas músicas sem unção e nossas mensagens mortas. Em termos pessoais, a lição é a mesma para todos nós. Nada tem valor se Deus não estiver presente. Que eu e você, à luz desse comentário, possamos entender de que nós não estamos aqui por acaso e que tudo que está escrito na sua palavra também não é por acaso. A construção do tabernáculo, que linda lição para nós. Que possamos, à luz desse comentário, crescermos cada dia mais em conhecimento. Espero poder ter contribuído com você nesse momento. Espero poder ter te ajudado um pouco mais, querido colega, querido professor, querida professora. Tanta gente aí na classe feminina que me assiste. Deus abençoe todos vocês. E se Deus assim nos permitir, estaremos juntos em um outro momento, em uma outra hora, para um próximo comentário. Até lá, se Deus quiser.